Viva Voz, com Vera Magalhães. Oi, Vera, boa noite. Oi, Carol, boa noite Muniz, todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa noite, Vera. Vera, vamos começar falando sobre um aspecto aí do noticiário internacional que repercutiu muito aqui no Brasil, que foi o apoio do Brasil àquela petição do governo sul-africano para que o governo de Israel responda por genocídio em Haia. Essa postura do governo brasileiro foi considerada um erro por especialistas, né? O que foi levado em conta nessa decisão? Foi levado em conta a posição que o Brasil já vem exarando, Carol, de crítica à reação de Israel ao ataque terrorista do Hamas em 7 de outubro do ano passado. Não foram poucas as vezes em que o Lula já se manifestou achando que a reação é excessiva e já chamou, inclusive, de genocídio o que Israel pratica na faixa de Gaza e também já chamou o Estado israelense, o Estado de Israel, de terrorista. Então, é coerente com o que o presidente vem dizendo. Na quarta-feira, o presidente Lula recebeu o embaixador palestino em Brasília e, em seguida, o embaixador Mauro Vieira, o chanceler Mauro Vieira, anunciou que o Brasil chancelaria essa petição da África do Sul, apresentada aí para ser analisada, para que Israel responda por crimes análogos ao genocídio na Corte Internacional de Haia, um julgamento que já começou, inclusive, a respeito da aceitação desse pedido. Acontece que especialistas, ex-chanceleres, ex-diplomatas, especialistas em política internacional, apontam que isso fere a tradição brasileira de se manter neutro nesse tipo de conflito e se manter um interlocutor possível para as duas partes envolvidas no conflito. Essa tem sido a tradição geral de política externa brasileira e também a tradição em relação aos reiterados conflitos nessa região, no Oriente Médio, os conflitos israelo-palestinos. O Brasil, na nota que o Itamaraty fez a esse respeito, não fala literalmente que considera que Israel já pratica genocídio, diz apenas que apoia medidas que possam investigar ali, uma moção que possa investigar medidas que possam constituir genocídio ou crimes relacionados nos termos da Convenção Internacional que trata do assunto, ou seja, quer que investigue se o Estado de Israel comete práticas análogas ao genocídio. Ainda assim, recebeu muitas críticas da comunidade israelense mundo afora e a brasileira, a comunidade judaica, nomes como o ex-chanceler Celso Laffer apontam o risco de o Brasil contribuir para um crescimento do antissemitismo, que é algo que está acontecendo no mundo, em países da Europa, nos Estados Unidos. A gente tem visto ondas de ataque antissemita e ele também pondera que a resolução da África do Sul põe em xeque, inclusive, a possibilidade de o Estado de Israel ser considerado viável, ser considerado possível, ser legitimado. Então, que isso seria o erro de o Brasil chancelar uma postura desse tipo. Na verdade, o que a gente tem visto mês a mês, dia a dia, é um agravamento muito importante das tensões naquela região, né? Hoje a gente teve bombardeios por parte dos Estados Unidos e do Reino Unido a posições do grupo também considerado terrorista pelos Estados Unidos, os Houthis, no Iêmen. E várias dessas posições militares foram atacadas e a resposta desse grupo, que é apoiado pelo Irã, que tem uma conexão com o Hamas e com o Hezbollah e que sim questionam a existência do Estado de Israel, é que as consequências vão ser terríveis e que os Estados Unidos e o Reino Unido vão se arrepender. Então, é uma escalada retórica, uma escalada efetiva de ataques de parte a parte e que pode levar a que o conflito se generalize na região. A gente já teve ataques ao Líbano, agora ataques ao Iêmen, então a coisa vai se agravando. O Brasil deve adotar uma cautela a cada passo que for dar e manifestar posições num conflito dessa proporção.
Vera, falando aqui sobre a sucessão no Ministério da Justiça, a gente sabe que a segurança pública vai ser a prioridade, né? Provavelmente. Agora, o que a gente já consegue mapear aí de divergências entre o que vinha sendo feito pela gestão do Flávio Dino e o que os conselheiros do agora novo ministro, né, Ricardo Lewandowski, têm falado a respeito disso, hein? Eu falei bastante a respeito dessa sucessão mais cedo, Muniz, sobre um outro aspecto, né? O aspecto da troca de peças lá no Ministério e de como o PSB do ministro Flávio Dino perderia essas posições pelo fato de o Lewandowski ter recebido um aval do presidente Lula para fazer as trocas que ele achar convenientes sem levar em conta questões partidárias. Depois dessa intervenção, eu conversei com outras duas pessoas ligadas ao Ministério. E eles falaram justamente sobre esse ponto que você me pergunta, por isso que eu quis trazer isso para essa nossa segunda edição aqui do Viva Voz. Que é o seguinte, o que o Flávio Dino, o Ricardo Capelli e o secretário de Segurança Pública, Tadeu Alencar, vinham fazendo nessa área era uma mudança da abordagem tradicional da esquerda em relação principalmente às polícias. Tratar a questão da relação com as polícias não tanto pelo lado de dizer que tem de haver uma desmilitarização das polícias, de que a única coisa que a esquerda olha é baixar a letalidade policial, algo que o Ministério sob Dino achava importante, mas não única e exclusivamente importante, que então eles vinham fazendo um processo paulatino, mas que vinha se mostrando eficaz de aproximação com as polícias. E que isso tinha duas prioridades, duas estratégias envolvidas. Uma delas ligada justamente à segurança pública, para que a esquerda deixe de ser vista pela população como leniente com o crime, leniente com a criminalidade e pensando a segurança apenas sob o lado do bandido, essas coisas que a direita gosta de vender. E a outra ligada justamente a essa percepção política, que é não deixar as polícias serem cooptadas e serem totalmente levadas pelo discurso bolsonarista, reaproximar as polícias da esquerda, do governo Lula, de governos mais progressistas. E que então essa é a área política que vinha sendo desenvolvida, inclusive deixando de lado algumas coisas caras ao PT, por exemplo, em termos de segurança, algumas doutrinas mais clássicas ali da esquerda no tratamento desse tema, e que isso agora deve ser revisto. Por quê? Porque o ministro Ricardo Lewandowski está sendo muito orientado e pautado nessas questões justamente pelo PT, pela ala mais tradicional do PT ligada à segurança, que é o que eles, os PCBistas chamam internamente de um jeito meio jocoso e meio ali não muito lisonjeiro, de sociólogos do PT, que é uma coisa mais teórica, afastada dessa aproximação com as polícias e que não agradou muito a dupla Dino Capelli quando eles perceberam que tinham sido derrotados nessa briga pela sucessão. Então, a gente deve ver uma mudança, sim, na política que vinha sendo implementada, e isso pode levar a um reforço do discurso bolsonarista de que o PT não sabe lidar com a questão da segurança, de que só quer proteger bandido, etc, etc. Vera, amanhã deve acontecer o primeiro encontro entre o Guilherme Boulos e a Marta Suplicy, depois do anúncio da possível chapa, da saída dela da prefeitura. O que se espera aí desse encontro? Todo mundo tratando com uma certa cautela, Carol, ali, esperando para ver o que vai rolar, né? No PSOL, esse anúncio foi visto com bastante discrição. Você não viu ninguém cravando ali, agora já temos vice, não fizeram postagens celebrando, não houve isso. Eles louvaram ali a gestão da Marta, e isso é uma coisa que é realmente um consenso na esquerda, que a gestão dela implementou políticas importantes, mas estão esperando para ver o que ela vai falar, como ela vai vir, e para delimitar realmente qual será o papel de cada um, caso essa chapa se confirme. Tem uma questão interna ao PT, que eles vão ter de resolver para não criar muitos constrangimentos, mas que é uma questão bastante recorrente dentro do PT, que é o fato de a cada vez que se lança um nome
para qualquer cargo, o deputado Eduardo Suplicy pleiteia prévias, pleiteia a possibilidade de também ser considerado e de disputar algum tipo de prévia. Ele não deixou de fazer isso nem em relação ao próprio Lula, queria que houvesse prévias para definir candidato à presidência em mais de uma ocasião. Então é algo que eles deverão resolver, mas que sempre cria um certo embaraço, um certo constrangimento, ainda mais pelo fato de que a Marta usa o sobrenome do Suplicy, foram casados por muito tempo, eram um casal militante no PT junto e continuaram militando mesmo depois de separados. Então isso deverá ser tratado aí. O PT trata com uma questão menor, né, com aquela coisa, isso aí é o Suplicy de sempre, mas de qualquer maneira vão ter de dar uma solução para isso, que não seja desrespeitosa com uma figura que é muito emblemática da história do PT, como é o Suplicy. E o encontro deverá ser para fazer uma foto, ainda não houve a foto em que aparecessem o Boulos e a Marta ali juntos, e para começar a traçar o papel que cada um deles deverá ter aí nessa possível chapa. Eu não sei se vão confirmar já que isso é uma chapa ou dá a entender que é o início de uma conversa para uma chapa, porque afinal a gente ainda está bem longe do período das convenções, que vão ser só em julho.